Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessa primeira lição desse trimestre, apesar de ser continuação dos estudos das epístolas de Pedro. Vamos estudar a lição com o título Miraculoso Escape e nessa segunda-feira o título do segundo tópico é A Bênção de Conhecer a Deus. Então a pergunta A: que bendita certeza cada um de nós recebe, a qual é especialmente bem-vinda em tempos difíceis. Então, bendita certeza. Vamos ver Jeremias 24, verso 7. E dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, uma certeza que esse texto traz para nós é que vamos conhecer a Jesus, ele vai ser nosso Senhor, nós vamos ser o seu povo e lhe serei por Deus e vamos nos converter a ele de todo o coração. Então, são aqui várias promessas dentro de um texto só. Vamos ver outras que agora Jó, quando estava em dificuldade, ele se apegando a Deus, o que foi que ele falou? Jó 22, versículo 21 a 23 e o verso 29, diz assim: apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da sua tenda, quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Se teve alguém que passou por situações muito conturbadas, foi Jó. E em momento algum ele perdeu a sua confiança em Deus. A sua confiança não se baseava em emoção, e sim numa fé que foi totalmente inabalável e deixou para nós um grande exemplo, né? E aqui o conselho que ele dá é apegar a Deus, ter paz com ele e aceitar a lei na sua boca. É difícil essa parte de aceitar a lei na tua boca. Pegar as palavras, essa lei está aqui, né? As palavras e colocar no coração. Porque nós temos nossos quereres, nós temos as nossas vaidades, nós temos a influência do mundo a dizer que as coisas são normais, que era moderna, alterou as veredas antigas, né? E isso faz com que nós tenhamos aquela tendência a aceitar o erro, erros pequenos, não erros crassos e grandes, erros pequenos, mas que nos leva a pecar. Portanto, devemos ter todo o cuidado. E quando acontecer alguma coisa ruim, se nós tivermos com essa confiança toda, o que vai dizer? Haja exaltação, é o que ele disse, né? E Deus salvará ao humilde. Então, se eu tenho a humildade para aceitar a lei de Deus, ou aceitar aquilo que é ensinado, aceitar aquilo que nós aprendemos, ou andar nas veredas, né? Pegar o princípio de fé, olhar para ele com carinho, com atenção, com gosto, pedir a Deus força naquela parte que é mais complicada devido a algumas tendências naturais. Então, vamos ter uma bendita certeza, que é o que essa pergunta traz para nós. E isso, especialmente em tempos difíceis, vai ser muito útil para nós. A Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 742, traz o seguinte: a compreensão de que Cristo é nossa justiça, a compreensão de que Cristo é nossa justiça é nossa esperança de constante fortalecimento. Que nossa fé repouse sobre esse fundamento, pois essa base permanecerá firme para sempre. Em vez de nos determos na escuridão de Satanás e temermos seu poder, devemos abrir o coração para receber a luz de Cristo e deixá-la brilhar para o mundo, declarando que o Salvador está acima de todo o poder de Satanás e que seu braço sustentador apoiará todos que nele confiam. Então é importante nós termos essa noção da graça de Cristo, da justiça, da sua misericórdia, e lembrarmos que falam-se muito da misericórdia de Cristo,
Fala-se muito da graça de Cristo, mas esquece que a justiça dele anda de mão dada. E nesse aspecto é que devemos compreender a necessidade de nos familiarizar cada vez mais com os seus ensinamentos, com os seus preceitos e dar o nosso melhor, e a graça dele irá completar aquilo que nós falhamos, mas não falhamos por negligência, sim falhamos por incapacidade e falta de aprendizado. Então, teremos aquela bendita certeza, né? Que é o que a pergunta faz. Qual é a bendita certeza? É a certeza de que Ele vai estar conosco, nos protegendo, nos orientando, nos guardando e provendo tudo o que nós precisamos. E se nós estivermos nesse caminho, nós vamos ser raios de luz para outras pessoas, até mesmo que estão à nossa volta, até mesmo nossos irmãos. Não é só as pessoas que estão em trevas completas, né? Pergunta B. À medida que nos familiarizamos mais e mais com Jesus, que nós tornamos mais amigos deles, convivemos mais com ele, quais serão os resultados? O profeta Oséias, capítulo 13, versículo 4, ele traz a sua experiência. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu, senão Cristo. Então o profeta Oséias, ele expressa isso de uma forma bem direta, objetiva, não ter outro Deus. Mas aí você pensa assim, não, mas eu só adoro a Deus, eu só acredito na Trindade, eu não tenho outro Deus. A questão mesmo é exatamente essa, é nós acharmos que por acreditarmos em Deus e por ter amor a Jesus e por acreditar na pessoa do Espírito Santo a trabalhar de forma onisciente em todo lado, onipresente em todo lado, e está em nosso coração fazendo um trabalho que às vezes não tenhamos ali um ídolozinho. Então cada pessoa tem, e incrível que pareça, ídolos complicados, como as pessoas às vezes é a alimentação, outro é o vestuário, outra é a vaidade, no que diz respeito ao cabelo, a pele, a unha, que confunde com cuidado. Cuidado é essencial, vestir-se bem é essencial, estar bem apresentável é essencial, não pode deixar que isso torne-se um ídolo. Às vezes é o carro, às vezes é a casa, às vezes é a esposa, os filhos. Então devemos ter o cuidado se não estamos idolatrando alguma coisa que nos impede da plenitude do amor de Jesus para conosco, onde nós temos uma comunhão completa com Jesus. Então, esse é que chama aqui a atenção. Então, ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 17 a 19, ele diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e findados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos olhar bem as entrelinhas disso, compreender essa compreensão de todos os santos, a largura, comprimento, a altura, a profundidade, a dimensão desse amor, né, que excede todo o entendimento humano, está acima de tudo, é extremo. Nós, olhando para todo esse amor, devemos entender o que é realmente esse amor e como nós exercemos esse amor para com Deus. Então, se me amardes, que está escrito, guardareis os meus mandamentos. Essa foi a palavra do próprio Jesus. Então, todo esse conhecimento excedido, todo esse tamanho, largura, comprimento, profundidade, tudo isso é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei de Deus. Então devemos ter noção que à medida que nos familiarizarmos mais e mais com Jesus, os resultados serão quais? Melhoria constante ou choque que nós levaremos com o erro, com o pecado. Então, quanto mais próximo de Jesus nos encontramos, mais melhorias vamos ver em nós. Só que Ele também nos capacitará para essas melhorias, pelo seu Santo e Bom Espírito e pela graça dele. Então, isso é que é importante nós analisarmos nesse contexto da lição